Olá, terceiro ano! Hoje vocês farão a avaliação interdisciplinar da segunda unidade, bloco 1, páginas 1 a 5, questões 1 a 8. O restante da semana vocês vão fazer as demais, como já foi posta no grupo. Primeiramente, você vai preencher aqui os dados, o nome da escola, o seu nome, ou seja, o nome do aluno, o seu nome, o nome da professora e a turma que você estuda. Terceiro ano, turma A ou turma C, você vai escrever aqui qual é a sua turma, ok? E depois a gente vai fazer uma viagem pela história das Olimpíadas. Boa parte a prova, toda a prova é interdisciplinar, ou seja, aborda todas as disciplinas que vocês estudaram e, além disso, ela traz como tema os Jogos Olímpicos, né? Já que a gente está aí falando já bastante, prestes a ter a Olimpíada. Então, vamos fazer a leitura do texto. Lembrando que eu vou fazer a leitura do texto e das questões, porém as opções de resposta, a orientação da Seduce é que a gente não leia. Por quê? Porque vocês já terão que identificar, ok? Então, não vou ler a parte das opções de resposta. Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos já eram praticados antes de serem levados a sério, em 776 a.C. Pessoal, vamos para a Olimpíada! Aqui a plaquinha, ó, com o nome da cidade, Olímpia. Os jogos tinham esse nome porque eram realizados na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus. Ó, Olimpo. Oba, vai começar a Olimpíada! O vencedor era celebrado como herói na sua cidade. Ganhava dinheiro, estátuas, poemas, alimentação de graça. Mas a sua maior honra era a coroa de louros. Ouro? Não, louro. Aqui, ó, esta é a coroa de louros. Ela representava para o atleta de antigamente o que a medalha olímpica representa hoje. Então, ó, antigamente era a coroa de louros e agora a gente tem as medalhas. Observe a estrutura do texto. Ele tem um título e vem todo separado em quadrinhos, né, contando a história, né, das Olimpíadas. Então, você vai observar bem e depois, na página seguinte, na página 2, você vai responder as questões. Questão 1, página 2. O texto que você acabou de ler é... Aí você vai dizer qual é o texto que você acabou de ler. Tem aqui as opções de resposta, você vai ler e marcar X em uma delas, ok? Questão 2. Leia a frase. Honra era a coroa de louros. Honra era a coroa de louros. Questão A. A letra sublinhada, ou seja, a letra R, nas palavras destacadas, tem o mesmo som? Então, a letra R, honra, louros, tem o mesmo som? As duas letras R's, você vai responder aqui. Questão B. Leia no quadro as palavras do texto e circule as que tenham a letra R com o mesmo som da palavra louros. Então, você vai ler cada palavrinha, vai circular apenas as que a letra R tem o mesmo som de louros. Louros. Então, as palavras que tem o R tem o som, você vai circular. Questão 3. No texto, é uma tradição o vencedor dos jogos ser homenageado com estátuas. Em nossa cidade, ou seja, aqui em Petrolina, temos um monumento em homenagem aos combatentes da Segunda Guerra Mundial.
Circule a imagem que representa esse monumento e relacione com os nomes corretos. Então, tem o nome aqui das imagens, dos monumentos, aliás. Você vai circular qual desses dois monumentos é uma homenagem aos combatentes da Segunda Guerra Mundial. Circule a imagem. Depois, você vai escrever, ó, aqui tem o nome dos monumentos. Você vai escrever o 1 ou 2, ou seja, se esse for o monumento 1 ou 2, você vai escrever aqui, tá? 1 ou 2. Esse também, ou seja, você vai escrever aqui o número, tá? De acordo com o nome que tá aqui. Página 3. Vamos observar o quadrinho ao lado? Ganhava dinheiro, estátuas, poemas, alimentação de graça. Então, perceba que aqui, ó, o que Cascão ganhou? Uma estátua de um animal. Então, na questão 4, como vocês observaram nessa imagem, o Cascão ganhou nos Jogos Olímpicos uma estátua como prêmio. Ela representa um animal vertebrado. Escreva o nome do animal. Qual é o nome desse animal aqui, gente? Você vai escrever aqui. E depois você vai marcar um X nas características próprias desse animal. Aqui tem várias características como opções de resposta, mas apenas 2 características é deste animal aqui. Então, você vai marcar o X nas 2 características. Você sabia que a corrida foi a única modalidade esportiva realizada na antiga Grécia em 776 a.C.? Questão 5. Além de ser uma modalidade esportiva, a corrida também está presente em jogos, ou seja, em momentos de lazer. Relacione abaixo a imagem que representa a corrida como um jogo e outra como um esporte. Então, jogo, a gente diz que é um jogo quando a gente está brincando, né? Só por lazer, por diversão, para a gente se divertir. E esporte, quando é uma competição, quando é algo, né, realmente padronizado, uma corrida profissional. Então, nesse caso, temos 2 situações aqui, ó. Qual dessas 2 aqui representa a corrida como um jogo, como um momento de diversão, de lazer? E qual que representa como um esporte, ou seja, uma competição profissional? Então, você vai ligar para os nomes, tá certo? Página 4. O imperador romano Teodósio I, convertido ao cristianismo, proibiu todas as tradições gregas, pondo fim às Olimpíadas realizadas até o ano 393. Mas, em 1896, na cidade de Atenas, capital da Grécia, os Jogos Olímpicos voltaram a ser celebrados. Questão 6. Desde o ano 776 a.C. até o ano 393 depois de Cristo, percebemos que a religiosidade direcionava a origem dos Jogos Olímpicos antigos como forma de homenagear os deuses gregos, assim como determinou o fim das Olimpíadas por causa do cristianismo, que era uma religião contrária à tradição grega. Questão A. Sabemos que o cristianismo é uma religião centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Quais imagens abaixo representam celebrações dessa religião? Circule-as. Então, aqui tem 3 imagens, 3 tipos de celebração. Quais delas fazem parte do cristianismo? São celebrações do cristianismo. Esta é do cristianismo e esta e esta. Então, principalmente aí da Igreja Católica, né? Quais dessas imagens representam celebrações do cristianismo? Então, você vai circular essas imagens. E na página 5,
Questão B. Os Jogos Olímpicos homenageavam os deuses com festas e danças. Qual das religiões citadas abaixo tem o nome com o significado dança com atabaque e é de matriz africana? Aí nós temos aqui, ó, as 3 religiões. Qual dessas religiões que é de matriz africana e significa, o nome significa dança com atabaque? Você vai marcar um X. A gente estudou isso, inclusive, nas religiões de matriz africanas, né? No caderno Juntos pelo Saber. No caderno Aprendendo em Casa. E na questão 7, Negralina descobriu que os Jogos Olímpicos voltaram a ser celebrados em 1896. Sabendo que se passaram 1503 anos sem disputas, descubra em que ano foi celebrada a última Olimpíada na Grécia Antiga. Então, você vai fazer o cálculo para descobrir em que ano foi celebrada a última Olimpíada na Grécia. E depois depois que você fizer seu cálculo, você vai marcar um X aqui na resposta correta. Para a realização dos Jogos Olímpicos, é necessário um lugar apropriado, onde os competidores tenham conforto e segurança. Questão 8. Observe as imagens das fotos aéreas da Arena Corinthians, no Itaquerão, e marque as alternativas como V, se for verdadeira, e com F, se for falsa. Então, aqui dentro dos parênteses, você vai marcar V ou F. V para a afirmativa verdadeira e F para a alternativa falsa. Então, você vai observar aqui a imagem 1 e a figura 2. Figura 1 e figura 2. As duas figuras são fotos da Arena Corinthians. Porém, tem algumas diferenças aqui, ó. Nessa você percebe que tem mais uma paisagem mais natural, ou seja, né, mais plantas, etc. Na outra já é uma paisagem mais, né, modificada pelo homem. Enfim, você vai observar, ó, que mudou bastante, né? E depois você vai ler aqui cada alternativa e marcar V ou F. V para a verdade, se for verdadeira, e F para a falsa, tá bom? Só reforçando que paisagens antrópicas são lugares transformados devido à ação do homem. Então, se a gente observar aqui, essa é uma paisagem mais antrópica, mais modificada pelo homem. As duas são, mas essa é mais. E esta tem uma parte que é uma paisagem mais natural, né? Menos modificada, porque tem essa parte verde aqui. Mas também já tem bastante coisa sendo modificada pelo homem, né? Muita coisa. Então, meus amores, por hoje é só. Boa prova para vocês, tá? E amanhã a gente continua com as outras páginas, outras questões, tá bom? Um abraço.